Às vezes, a gente é dominada completamente na nossa vida por paixões que ficam rodando scripts dentro do nosso inconsciente. E algumas dessas paixões são a raiva e a vingança, que tomam conta, do nosso destino e a gente acaba tropeçando em nós mesmos por conta disso. Ter reações emocionais difíceis, como raiva, sentir vontade de se vingar, é normal, porque elas são indicações de que algo está acontecendo e que precisa ser confrontado, tanto dentro da gente quanto fora da gente. O problema é quando isso acaba virando uma guiança de vida, um motivador de vida, ao invés da gente fazer com que essas situações que a gente viveu e essas emoções que nos apontaram para essas situações se transformem numa força para a gente reconstruir uma felicidade. E é tão subterrânea a ação dessas paixões que a gente mesmo não consegue acreditar que a gente é capaz de guiar a nossa vida por elas. Mas as obras de arte e os mitos, eles têm a capacidade de mostrar isso de forma muito clara. Muitas vezes a gente acha até absurdo como é que um filme falou sobre isso. O filme tem que revelar para a gente, um livro tem que revelar para a gente, um mito tem que revelar para a gente aquilo que a gente não tem coragem de enfrentar lá no nosso inconsciente, né? Então existem 3 obras que eu particularmente adoro, e imagino que muitos de vocês também, que falam de quando a gente escolhe a vingança como guiança para os nossos atos futuros depois que aconteceu algo muito difícil. Eu vou começar falando sobre um livro que eu adoro, que virou um filme, que se chama O Outro Lado da Meia-Noite, do Sidney Sheldon. É a própria tragédia grega. Eu vou explicar um pouquinho para vocês por quê. Na mitologia grega tem uma deusa, Nêmesis, que ela é responsável por esse equilíbrio, né, por esse controle das nossas reações no mundo, que vai fazer um equilíbrio entre o bem e o mal. Quando você desequilibra demais, ela vem atrás de você e dá uma punição para voltar ao equilíbrio. Nesse filme, Nêmesis é muito representado pela Noelle, né? Porque também a Nêmesis pode virar uma vingança descontrolada. Quando ela se descontrola, ela fala do equilíbrio, mas ela também fala desse desequilíbrio. A Noelle Page, nesse livro, faz esse personagem. Temos o Narciso, na mitologia grega, que ele é tão leviano com suas paixões, ele é tão carismático, maravilhoso, que ele nem se importa se ele está destruindo várias mulheres no caminho e ele é punido, que é o Larry Douglas, no Outro Lado da Meia-Noite. Tem também Hera, né, nos mitos, que ela é muito vingativa em várias situações, né? Então, eu acho que nesse livro, o Constantin Demeres, que é um grego, né, ele tem essa função da vingança. Ele mostra claramente o que a vingança pode fazer também. E a gente tem a Eco na mitologia grega, que por conta de um vacilão que ela dá lá, porque ela falava muito, ela acaba sendo punida só podendo repetir as últimas palavras que as pessoas falam, punida inclusive pela Hera. E no Outro Lado da Meia-Noite, a personagem da Catherine Alexander, ela não é exatamente uma eco, mas ela acaba sofrendo as consequências por ela não ter usado a própria força dela em relação a isso. A outra obra que trata dessa situação de uma vingança que acaba ferrando com a nossa própria vida é O Segredo dos Seus Olhos. Esse filme foi baseado no livro La Pergunta de sus Ojos, do Eduardo Saccheri, que é um argentino também. Nesse filme ele é argentino. E é justamente isso, continua falando sobre essa questão da justiça, do justiçamento, da vingança, que é no momento que você decide ser o justiceiro daquilo que aconteceu, você se condena junto com o condenado, enquanto o condenado é que tem que pagar essa pena, e não a pessoa que sofreu a agressão ou a situação. Outro filme que fala desse descontrole que acaba levando a uma barbárie, que faz com que as próprias pessoas se emaranhem em si mesmo, é aquele filme argentino também maravilhoso, Relatos Selvagens. Todas essas obras, todos esses filmes, eles falam de quando a gente escolhe seguir essas paixões, mesmo que inconscientemente. Eu vou dar um exemplo agora como isso acontece na nossa vida. Por exemplo, a gente pode decidir inconscientemente, uma decisão inconsciente, que a gente nunca vai querer fazer sucesso, que a gente sempre vai ficar na tristeza, para a gente mostrar para o mundo como é que nossos pais nos criaram tão mal.
A gente pode também nunca mais refazer a nossa vida amorosa para mostrar como a gente foi machucada. Não é sempre assim, não é sempre por conta disso que a gente não está seguindo o nosso dharma, o nosso sucesso, o nosso caminho de vida, ou a gente não refez a nossa vida com um parceiro porque a gente ficou ferida. Às vezes a gente realmente escolhe que a gente não quer mais ter um crescimento espiritual a partir de uma parceria. Eu estou falando especificamente quando esses roteiros, né, ficam atuando por baixo, esses scripts ficam atuando por baixo por conta dessas paixões. Então, então era isso, da gente ver como essas obras, elas ajudam a gente a desacortinar o nosso inconsciente.